Quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu descobri que era dono de um terreno de 500 metros quadrados num bairro nobre, herança dos meus pais. Eu fui até lá pensando em construir uma casa, mas tive uma surpresa desagradável. O vizinho, um alemão cheio da grana e que já tinha um casarão, derrubou o muro entre o terreno dele e o meu, construiu uma piscina e uma edícula lá e transformou o meu terreno no quintal dele. Eu entrei com uma ação e depois de um ano eu reavi o meu terreno. O alemão, além de devolver a propriedade, teve que me pagar o aluguel de todos os meses em que a ocupou. Claro, ele se mudou para outra cidade, escondeu o patrimônio e eu nunca vou ver essa grana. Mas agora eu tenho minha casa lá, sem um vizinho chato e invasor. Quem tomou a decisão final que me favoreceu? O STF. Mas eram outros tempos. Hoje eles só são contra um tipo de invasor, o que se manifesta na Praça dos Três Poderes. E usaram uma história parecida com a minha para prendê-los por 17 anos. Assim como o regime supremo PT quer acabar com a sua liberdade de expressão, as dores nas juntas e articulações acabam com a sua liberdade de se movimentar, de caminhar, de viajar, de praticar esportes. É por isso que você precisa conhecer o NatoShark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural feito para auxiliar no tratamento das dores nas juntas e articulações. Muitos inscritos aqui do canal já compraram, tomaram e aprovaram. Olha só! NatoShark tem ação 24 horas por dia, alivia a dor durante o dia e regenera as cartilagens e fortalece os ossos durante a noite. Ah, e NatoShark é alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a NatoShark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram o L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que nós. Então não perca tempo, fique livre dessas dores chatas. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu NatoShark dia e noite, agora mesmo. A oposição na Câmara dos Deputados obteve na noite desta quinta-feira o número de assinaturas necessárias para dar início à tramitação de um pedido de urgência ao projeto de lei da anistia, que propõe perdoar as condenações de manifestantes no ato de 8 de janeiro. O requerimento, proposto pelo líder do PL na casa, o deputado Sóstenes Cavalcante, atingiu 258 assinaturas, uma a mais do que o necessário. Os dados estão no sistema de verificação de assinaturas eletrônicas da Câmara. Este número corresponde à metade mais um dos 513 deputados com mandato. Isso é, consiste na maioria absoluta. O projeto de anistia ainda não tem data para votação. Caso o regime de urgência seja aprovado, o texto poderá ser votado a qualquer momento. Nesse cenário, dependeria apenas da decisão do presidente da Câmara, Hugo Mota. Mas, o ensaboado Hugo viajou para o exterior com a sua família e avisou a líderes partidários que só volta ao Brasil depois da Páscoa. Que coincidência! Você está pensando o mesmo que eu? O goleiro saiu e as traves estão vazias. É só chutar a vice-presidente Altineu Cortes, que aliás é do PL. Colocando a anistia em votação, você acelera o processo de anistia e ainda livra o Hugo de ser punido pelo STF. Boa ideia, né? Mas o Sóstenes Cavalcante já disse que, com o Mota fora do Brasil, só apresentará o requerimento de urgência do projeto da anistia na reunião de líderes do dia 24 de abril. De todo jeito, a anistia parece que, como o Thanos, é inevitável. I am inevitable.
Até a petista com hidrofobia e amante na lista de propinas do Odebrecht, Crazy Hoffman, já está tremendo. Olha, eu confio muito na palavra do presidente Hugo Mota, de que esse projeto não irá a voto. Até porque, se for, cria uma crise institucional, como ele mesmo disse, né? Falar sobre anistia ou mediação de pena ou redução de pena, enfim, em relação a algumas pessoas do 8 de janeiro, eu acho que é plenamente defensável do ponto de vista de muitos parlamentares que estão ali. Talvez a gente até tenha que fazer essa discussão mesmo no Congresso. Agora, o que não pode acontecer é uma anistia àqueles que conduziram o processo do golpe no país. Ao Bolsonaro, aos generais, aqueles que foram responsáveis por planejar. Mas Crazy Hoffman na fase Glaze Ternurinha tá outra, hein? Sem agressividade alguma. O amor é lindo. Ué, se a esquerda tem tanta certeza de que a anistia não será aprovada, por que estão se borrando tanto de medo com a ideia do projeto ser pautado? Os tiranos estão com medo. Em resumo, é tudo medo de enfrentar Bolsonaro nas próximas eleições. Dona Crazy, a anistia tem votos da maioria. Respeite a democracia. O medo está virando pânico e até os togados foram chorar para o seu companheiro de partido, o Lula, reclamando da fala da Crazy. Ministros do STF procuraram Lula para reclamar da fala de Glaze sobre revisão de penas aos condenados pelo 8 de janeiro. E claro, como eles adoram fazer ativismo político, também correram para pedir ajuda ao Departamento de Comunicação do regime, a Globo News. O problema: só os funcionários mais tapados estavam de plantão. Então, a defesa do sem anistia foi bem burra e até cômica. Veja, por exemplo, a combinação de surpresa e cagaço na fala do jornalista e velho que censurava memes, Valdo Cruz Credo. Natuza, o que aconteceu é que o governo não contava que os bolsonaristas iriam conseguir as 257 assinaturas necessárias e, pelo visto, eles vão conseguir, né? E com esse número de assinaturas na mão, fica difícil para algum Mota simplesmente engavetar esse requerimento, né? Uma saída seria ele chegar ali na reunião de líderes e dizer: vocês concordam? Alguns líderes não vão concordar. Só, como não tem consenso, eu vou mandar para as comissões. As comissões vão tratar disso, eu não levo para o plenário. Mas o momento político está difícil nesse sentido. E ele pediu uma ajuda, claramente pediu uma ajuda. Olha, ou vocês venham ao meu socorro e me ajudam nessa tarefa de tentar evitar que esse projeto seja pautado, seja votado, ou então ele vai acabar sendo votado e aprovado na Câmara, não sei se no Senado, né? O governo, eu lembro que eu conversei várias vezes com alguns líderes do governo e com ministros, e falaram assim: vocês não vão nem aceitar a redução de pena, né? Perguntei, nem a redução de pena vocês vão aceitar? Não, não vão aceitar a redução de pena, está certo, tudo que o Supremo está fazendo está correto, mas agora eles modularam a fala. É bom notar que na fala da ministra Glaze Hoffman, ela admite até anistia para quem estava ali nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Que ela fala assim: não, o que a gente não pode aceitar anistia é para quem articulou o golpe, é para Bolsonaro, para o general Braga Neto, para os militares. Então ela faz uma separação, chegando a admitir até anistia para quem... Eu acho que eles preferem uma redução de pena, né? Mas ela, na frase que ela disse ali, ela chega a admitir a possibilidade de incluir a anistia para alguns daqueles que estiveram ali no 8 de janeiro. A cara do Valdo! Nem se vê sinal da alegria daquele velho que dançava frevo todo pirilampo. É isso! É isso! E Vivi que se vire pra enquadrar o Valdo. Pra ele aparecer. O Valdo não vai cair, pelo amor de Deus. O Valdo, gente, vocês não... Ué, mas vocês disseram que ninguém se importava com a anistia de vândalos. Mas isso foi só o começo. Quem também deu sinais de que sentiu demais foi o jornalista e anistiado por sequestro de embaixador, Fernando Goiabeira, Gabeira. Na verdade, essa semana até eu escrevi um artigo sobre anistia, sobre a dificuldade que eu tenho nesse tema. Porque eu sempre considerei a anistia e o que aconteceu um processo histórico. E nesse processo histórico, eu acho que a análise de como as forças se movem
é muito mais importante do que a minha opinião pessoal. Apesar de eu não subestimar a minha opinião nem a de ninguém. E eu acho que a anistia está revelando ao Brasil uma pobreza política relativamente grande. Em primeiro lugar, a tática é da direita, não é? Uma tática que me pareceu inadequada para quem está numa situação desfavorável em correlação de força. Uma tática de atacar o Supremo na manifestação, atacar os militares. Quer dizer, quando há uma correlação de forças desfavorável, o que você tem que fazer? Você tem que acumular forças para tentar equilibrar. Bom, essa é a lógica na qual eu sempre vivi, entende? E, por outro lado, eu acho também que a visão que surgiu da esquerda ter feito manifestações contra a anistia, na verdade, no meu entender, serviu para popularizar mais o tema da anistia. Quando, na verdade, isso eu disse uma vez, que o grande adversário da anistia é a indiferença. Repara que ele admitiu que o fato da esquerda se mostrar contra a anistia fez o Brasil ficar a favor. Até o Gabeira sabe que ninguém gosta de esquerdista e que a esquerda é uma minoria. Mas ele erra ao dizer que o maior inimigo da anistia é a indiferença. A indiferença não acaba com ninguém. Veja só a Globo e a Globo News, ninguém mais assiste essa porcaria, mas continuam vivas. Engraçado que nos anos 70 o Gabeira torcia para que a anistia viesse logo. Foi anistiado e agora é contra a anistia. O sujeito só está na TV falando essas asneiras porque foi anistiado. Que ironia, os perdoados não perdoam. O cara sequestrou e torturou um embaixador americano e está reclamando de anistia a quem passou batom numa estátua. Engraçado como a anistia é uma maravilha democrática quando beneficia guerrilheiros que sequestravam embaixadores e explodiam quartéis, mas vira ameaça à democracia quando pode ajudar uns tiozões que tiraram selfie com vaso sanitário. A imprensa que aplaudiu a anistia para o ladrão Lula e sua quadrilha pega na Lava Jato, agora tem chilique. Mas o mais bizarro ficou para o final. A jornalista e véia do disjuntor Eliane Canhotede, atuando como garota de recados de um ministro do STF, tentou fazer uma analogia tosca e deu um tiro no pé. Posso fazer a pergunta que um ministro do Supremo sugeriu, porque eu estava tentando entender como é que o Supremo vai se comportar, né? E aí esse ministro me sugeriu uma pergunta, para eu fazer uma pergunta para os parlamentares que defendem essa anistia. E a pergunta que ele me sugeriu é o seguinte: se invadissem a sua casa, jogassem rojões, paus e barras de ferro em seus funcionários, destruíssem os seus móveis e quisessem que o vizinho tomasse o poder e passasse a comandar a sua família e sua residência, você pediria anistia? E aí ele complementa a pergunta: mas contra o país e a democracia, tudo bem? Pode? É exatamente isso, né, gente? Eu achei essa pergunta muito interessante para fazer para os deputados. Vem cá, o senhor acha, então, que, como o ministro Alexandre de Moraes já disse certa vez, foi um passeio no parque, um domingo no parque? Eu também tenho uma pergunta. Se o cara foi condenado e preso por roubo, você o colocaria para cuidar da sua casa? Outra pergunta. Isso que o ministro disse vale também para o MST, que invade a propriedade dos outros, agride famílias, queima plantações, mata animais? Pelo jeito não, né? Afinal, tem ministro do STF que é muito amigo do MST. Além do mais, essa coisa de invadir a casa dos outros, os traficantes fazem todos os dias. E graças ao STF, a polícia está proibida de adentrar as comunidades para evitar isso. Mas vamos fazer de conta que essa analogia de casa invadida pelo vizinho não é coisa de débil mental e vamos brincar também. Então tá, o vizinho invadiu minha casa. Ele merece 17 anos de prisão? Depende. E se a casa não fosse verdadeiramente minha e sim do vizinho? E se eu tivesse corrompido o tabelião do cartório a registrá-la em meu nome e o vizinho descobrisse? Hein?
Mas vamos para uma segunda suposição, a de que a casa fosse minha mesmo. Eu tenho poucas chances de recuperar uma depredação na minha casa. Seria muito caro. Já a depredação dos prédios públicos pós 8 de janeiro foi recuperada num piscar de olhos, sem peso financeiro relevante para o Estado. Sobre tomar o controle da casa, o meu vizinho conseguiria? Não, nem os manifestantes. O que a imensa maioria da população quer e a lei prevê não é o perdão para quem fez baderna, e sim julgamentos individualizados com punições justas e proporcionais ao crime que cada um cometeu. Aliás, vamos falar sobre a lei. Invasão de domicílio é crime, mas a pena é de 3 meses ou multa. Acampar em frente de quartel, 3 a 6 meses de multa. Pichação, 1 ano. Geralmente, essas penalidades são substituídas por penas alternativas, como prestação de serviços sociais. Vandalismo de bem público chega a 3 anos de cadeia. Ninguém pega 14 a 17 anos de cadeia por esses crimes que jamais poderiam ter sido julgados pelo STF, que não é instância para tal. Esses processos deveriam ser anulados por conta das tantas ilegalidades cometidas contra os manifestantes. Como isso não vai rolar, apela-se para a anistia. Mas a Canhotede sabe disso. Ela se faz de boba para agradar os ministros que mandam um recadinho pelo zap dela. Ou para agradar o Zé Disseu, que lhe pagou ao menos um jantar. E tem algo mais grave além disso. Uma pessoa comum fazendo essa analogia, beleza, vai. Porém é um juiz que irá julgar a causa falando isso. Para o STF não existe presunção de inocência, devido ao processo legal, contraditório e ampla defesa. Agora pergunte a esses abutres se a polícia pode subir um morro sem avisar. Quando um ministro tem que usar argumentos e exemplos lúdicos, hipotéticos e que nunca aconteceram, parece filme de ficção, é porque não há como convencer usando a lei e argumentos reais, tornando-se necessário apelar para a imaginação. Triste essa situação, né? O tal ministro só fala isso para esses blogueiros que não vão contestá-lo, bem pelo contrário, ajudam na narrativa. Mas essa pergunta que pareceu interessante para a blogueira não é só ridícula, mas absurda, olhando o histórico de decisões desse tribunal. Por meio de sua pombo correio Eliane Canhotede, o ministro do STF tentou igualar os manifestantes a invasores de propriedades, como se o STF não perdoasse sempre os maiores invasores de propriedades do Brasil. Querido ministro, já que você está comparando os manifestantes a um vizinho que invade a casa ao lado, aplique neles a mesma pena que vocês aplicaram no alemão que invadiu o meu terreno. Ele não pegou 17 anos de cadeia, não pagou multa, não me ressarciu. Saiu livre, leve e solto. Tem a casa dele bem longe da minha e eu tenho a minha bem longe dele. Se não for segura, a gasolina já estava a R$10 quase 10, o óleo diesel já estava quase a 10 e o etanol já estava mais de 600. Caiu tudo! O arroz caiu, a carne caiu, o feijão caiu, o povo come, o povo é terra, o povo bebe, porque agora é Lula, o maior presidente da história do Brasil. Lula! Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.